do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não o quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz um ensinamento onde ele vai relatar algo que acontece muito em nosso meio, mas acontece em todos os tempos, porque isso é como que uma desordem no coração do ser humano. Nós vemos como que os fariseus vão dizer a Jesus que ele deve ir embora de Jerusalém, porque Herodes queria matar. Mas aqui nós vemos algo muito interessante. Esses fariseus, eles já perseguiam a Jesus. Esses fariseus, eles não estavam preocupados com a vida de Jesus, mas eles unicamente queriam que Jesus se afastasse de Jerusalém. Estava ali colocando um certo medo em Jesus, tentando infundir um medo em Jesus para que ele não continuasse o seu caminho. E Jesus, ele vai dizer a esses fariseus, para dizer a Herodes: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Veja que aqui nós temos aquilo que é a obra messiânica de redenção. Jesus expulsa demônios, Jesus faz curas e Jesus realiza a obra de ressurreição no terceiro dia. Aqui nós vemos também essa realidade como que ela é uma realidade existencial na nossa vida, porque o processo de conversão acontece dessa forma. Jesus expulsa os nossos demônios, ou seja, os nossos vícios, aquilo que muitas vezes atrai os nossos olhares e atrai a nossa vontade para a desordem. Ele vai realizando essa cura interior na nossa vida e depois ele nos dá uma vida nova. E nós já experimentamos nessa terra a experiência antecipada da ressurreição. Não a ressurreição para um corpo glorioso, mas uma ressurreição de uma vida nova, onde nós tocamos a vida do próprio Cristo e permitimos que Ele toque a nossa vida. Onde Ele tocando a nossa vida, no nosso interior, nós começamos a participar dos mistérios da vida dEle. Por isso que nós precisamos também acolher esse ensinamento de Jesus, porque há muitas coisas no nosso interior que podem nos fazer se afastar da verdade, se afastar daquilo que é o verdadeiro caminho. É claro que as fraquezas nós sempre teremos, mas nós precisamos nos esforçar dia após dia para lutar contra elas, para que essa obra de libertação do demônio, dos vícios, dos pecados, essa obra de cura das nossas feridas interiores e essa obra de participação da ressurreição de Cristo possa acontecer dia após dia em nós. Assim, nós veremos como que Jesus realiza essa obra em nós e vai realizando através de nós na vida dos outros. Por isso que o inimigo de Deus,
assim como muitos que às vezes se tornam instrumentos do inimigo de Deus na nossa vida, vão tentar nos colocar medo, vão tentar nos desanimar, vão tentar depreciar a nossa vida para que a gente não continue essa grande obra de salvação. Não permita com que Deus continue essa grande obra de salvação em nós. Por isso que Jesus também vai dizer, sobre Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas aqueles que foram enviados. Veja que Jesus Cristo aqui, ele também nos traz um ensinamento essencial, porque muitas vezes nós fazemos isso. Quando nos vem uma palavra, quando Deus nos envia alguém para que a gente possa realmente acolher, esse enviado como o próprio Cristo, nós muitas vezes recusamos porque ele pensa diferente, porque ele nos diz algo diferente daquilo que nós pensamos, porque ele nos propõe coisas diferentes daquilo que nós vivemos. E nós tendemos sempre a expulsar esse enviado de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado. E aqui Jesus Cristo, ele nos elenca algumas coisas que aqueles que não acolhem os enviados fazem. Apedrejam, matam os profetas. Por quê? Porque muitas vezes, realmente, aqueles que vêm até nós para nos dizer a verdade, muitas vezes nós não conseguimos acolher essa verdade. Mas nós precisamos ter docilidade, porque escutar a verdade nunca é fácil. Mas nós precisamos ter essa docilidade para ir assimilando vagarosamente essa verdade, para que essa verdade ela possa ser essa obra de salvação, essa obra de mudança dentro do nosso interior. Aí sim nós conseguiremos corresponder ao amor de Deus, conseguiremos verdadeiramente ser aqueles que acolhem os enviados de Deus na nossa vida. Porque Jesus, quando vem até nós, através da sua graça, da sua palavra, dos sacramentos e através daqueles que Ele nos envia, Jesus ele vem para reunir, ele vem para gerar unidade. E aqui nós vemos algumas espécies de unidade que Jesus gera na nossa vida. A unidade interior, onde nós vamos assimilando e confluindo a nossa vontade com essa verdade que nos é anunciada. Também a unidade exterior com o nosso próximo, onde nós começamos a ter uma atitude mais misericordiosa de aprender a escutar e entender aqueles que estão à nossa volta. E a unidade da igreja, que é sim essa reunião do corpo místico de Cristo, do povo eleito, que na sua diversidade, que é importante essa diversidade, que na diversidade, tendo cada vez mais maturidade para acolher a diversidade, possam viver sempre na unidade. Essa deve ser cada vez mais a nossa trajetória nessa terra. Essa deve ser a nossa grande missão, gerar unidade. Mas para que essa unidade seja gerada, nós precisamos acolher a Jesus Cristo e aqueles que Ele sempre nos envia para realizar essa obra de libertação, de cura, de ressurreição, essa obra de unidade interior, unidade exterior e unidade da igreja, do povo eleito, para que assim, verdadeiramente, possamos reconhecer naqueles que Jesus nos envia, aquele que realmente os enviou. Aí nós teremos nos nossos lábios essa palavra que Jesus Cristo ali vai dizer no final do Evangelho: eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só é capaz de dizer, de ter essa frase nos seus lábios, aquele que tem essa experiência com Cristo ressuscitado. Porque a experiência do Cristo ressuscitado, essa experiência de aprender a reconhecê-lo nas mínimas coisas, nas coisas mais simples, naqueles que nos são enviados, e perceber a obra que Ele realmente já está fazendo na nossa vida. Busquemos ser dóceis a essa graça,
para que assim possamos realmente ser esse grande sinal de Deus no mundo e sermos também como esses profetas, porque assim como Jesus Cristo nos envia pessoas, nos envia sua graça, nos envia aqueles para que a nossa vida mude, assim também Jesus Cristo, ele nos envia para transmitir aquilo que nós recebemos dele mesmo. Busquemos assim permanecer para que Deus realmente nos use como instrumento de salvação e a nossa vida seja um grande sinal de Deus para o mundo, para que essa Jerusalém terrena, que é a igreja, possa permanecer firme, fiel e sempre unida para alcançar a Jerusalém celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.